relevância. Bispo François, prazer imenso Amém. em ter o senhor conosco. Prazer imenso mesmo. Olha que eu não digo isso para qualquer um, cara. Porque desde quando eu vi o senhor pela primeira vez, lá na sede, o senhor foi contar um testemunho que o senhor tinha comprado a casa do senhor. Aquilo lá me encheu de tremenda alegria, porque eu pensei assim, cara, parece que eu estou no lugar certo. Porque eu vejo assim, que muitas pessoas vêm em diversos ministérios assim, totalmente quadrados. O senhor não, o senhor chega do jeito que o senhor tem a identidade do senhor. Então isso que eu vejo a diferença no trabalho que o senhor traz. Quando o senhor pega no microfone, eu falo assim, caraca, vai vir coisa diferente, vai vir coisa boa. Maravilha. Então, é um imenso prazer ter o senhor conosco aqui hoje. Amém. Amém? A honra é nossa. Então, vamos lá. Olha, vamos começar aqui então. Bispo François, ele dirige ali a Igreja Apostólica, Ministério Recompensa, que se encontra ali na Santa Terezinha, é isso mesmo? É isso aí, correto. Santa Terezinha, ali na cidade de Franca, que é a nossa cidade aqui. Está ali pastoreando aquela igreja linda, abençoada, que a gente sempre ouve falar, né? Lá teve um almoço, lá teve isso para as crianças carentes e tal. A gente sempre fica sabendo de longe as coisas boas que acontecem lá. Então, ele tem todo um trabalho pastoral ali, como bispo naquela igreja. Então, nós temos muita alegria porque não é qualquer pessoa, é uma pessoa que sabe lidar com pessoas e pessoas diferentes. Então, mas mais do que isso, ele é esposo da bispa Jennifer. Isso. Olha o nome das meninas dele, gente, olha que legal. Sara Maria, a primeira, Maria Alice, a segunda, a terceira, Maria Laura, e a quarta é Rebeca Maria. Tudo Maria, gente, olha que benção. É uma pessoa que está fazendo o que o Senhor ali, é um mandamento do Senhor, né? Nós devemos multiplicar, né? Então ele está fazendo isso com alegria. Então vamos lá, bispo. Vamos começar. Bispo, quem é o bispo François? Olá, graça e paz a todos. Deus abençoe. Eu quero ser grato aqui por esse convite maravilhoso, pela vida do Senhor, também pelo nosso pastor Silvão. Deus abençoe. É uma honra revê-lo, estar aqui. Bispo François. A gente sabe que a nossa vida, como toda história, tem um começo, meio e fim. E assim como toda história foi escrita pelo dedo de Deus, né? Você que está nos ouvindo, você que vai nos assistir, eu quero que você saiba que a sua história foi escrita por Deus. Nada é por acaso. E às vezes o meio é difícil. Salomão vai dizer que é melhor o final do que o começo das coisas. Porque o começo é difícil. O começo tem dor, o meio é difícil. Mas a Bíblia vai dizer que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Não diferente de você que está me ouvindo, não diferente dos senhores que aqui estão, eu vim como uma promessa de Deus. Porque todo aquele que nasce é a promessa de Deus. E o Senhor havia feito uma promessa à minha saudosa mãe, e dia 25 agora, completa 5 meses agora no Natal, que o Senhor a tomou para si. Numa data especial, porque há 38 anos atrás, Deus entregou a apóstola Sara ao apóstolo Ronaldo diante do altar. E depois de 38 anos, eles iam fazer bodas de cedro, o cedro que representa, por sua vez, a eternidade. Depois de 38 anos, o Senhor a recolhe no mesmo dia do casamento. Ou seja, ela tinha uma aliança com o apóstolo Ronaldo, mas primeiramente ela tinha uma aliança com Deus. E na eternidade o Senhor resolveu recolhê-la, e uma pessoa maravilhosa que viveu entre nós. As suas obras estão em todos os lugares, é uma pessoa muito frutífera, nos deixou um legado, não importa que caminhamos hoje, amanhã e sempre, o céu é logo ali. Então eu vim de uma promessa. Minha mãe conta que quando ela estava grávida, ela nem sabia que estava grávida, já tinha minha irmã,
uma profeta veio para ela e falou assim: para de tomar remédio, porque você está grávida de um varão. Aí minha mãe falou: vixe, mas estou tomando remédio, mas se Deus falou, parou de tomar remédio. Deus falou que era um varão, então minha mãe correu, fez um enxoval, tudo azul, verde, aquela alegria, né, de ser mãe novamente. Então a mesma profeta diz para ela: olha, dentro de poucos dias o seu filho terá um testemunho muito grande. Lembre que Deus sempre será na vida dele. Passado então o tempo, a minha mãe, com 3 dias, que eu estava com 3 dias de vida, ela recebeu alta, foi para casa. Meu pai estava fazendo uma canja para ela, que fala que é muito bom, uma mulher quando ganha neném fazer uma canja. Fica aí a dica aí para os papais aí que estão chegando, as mamães que estão chegando aí, a canja de galinha é muito bom. Então a gente morava no sobrado, minha irmãzinha tinha apenas 2 anos de idade, não tinha entendimento. A minha mãe colocava um boneco no berço, a qual a minha irmãzinha já havia passado para a cama. Então quando a minha irmã queria brincar com aquele boneco, ela pegava o boneco e puxava o boneco de pano, aqueles bonecos de pano, cabeça de plástico, né, borracha. Então ela puxava o boneco saía entre as grades do berço. Então eu com 3 dias de vida, muito pequeno, minha mãe me colocou no berço, no lugar daquele boneco. E não só também a comunicação, mas ela também não entendia, porque 2 aninhos de idade não entende. Quando a minha mãe desceu, meu pai desceu, a minha irmãzinha subiu e me viu no berço e pensou que eu era o boneco. E começou a me puxar entre as grades do berço. Meu pai escutando o barulho ali, puxando. Quando ele já havia subido, ele conta que a minha irmã já tinha me tirado o meu corpinho já na grade do berço, e ela estava puxando e a minha cabeça batendo entre a grade do berço. 3 dias de vida. O meu pai, quando me tomou pelas mãos, já estava morto, já tinha vindo a óbito. Então meu pai olhou e disse: Deus, o Senhor me prometeu que o Senhor me daria uma filha, que seria uma pastora, uma missionária, seria uma bênção. E o Senhor me prometeu também um varão que seria um grande homem de Deus. E lembrou do testemunho a qual aquela irmã havia falado, que dentro de poucos dias eu já teria um testemunho muito forte. Na época, 1989, o meu pai era um dos maiores criadores de pássaros na época. Então meu pai fez uma promessa que se Deus me devolvesse a vida, ele encerraria ali o seu ciclo, né, de criador de pássaros. Então foi aonde a minha família, com meu pai, a minha mãe começaram a orar. E meu pai começou a soltar todos os passarinhos. Na época minha mãe conta que meu pai tinha passarinho que valia casa, valia carro. Em 89 o Corcel 2 era o carro do ano, minha mãe tinha 2. Meu pai tinha 2, tinha caminhão, tinha casa muito boa. Então meu pai falou assim: não, eu prefiro a vida do meu filho, soltou todos os passarinhos. Minha mãe conta que quando ele foi soltar o último passarinho, entrou um vento tão forte dentro de casa como no dia de Pentecoste, e todos foram revestidos do poder de Deus. Então o Senhor bradou ao ouvido do meu pai, dizendo: sopra sobre ele o fôlego de vida. Meu pai fala que eu tinha 3 dias de vida, a boca pequenininha, o nariz, ele pegou eu no colo, soprou e falou assim: François Israel, eu ordeno que volte à vida. Soprou entre a minha boca e meu nariz. Meu pai conta que quando ele me puxou sem vida, que ele me tirou das grades do berço, simplesmente foi um último suspiro de vida. E quando ele soprou novamente, aquele mesmo suspiro que foi o de morte, agora um suspiro de vida. Então eu voltei a viver com 3 dias de vida e cresci entendendo que eu era um milagre. A gente passou por dificuldade difícil, né? Como eu já falei, tudo tem um começo, um meio e um fim. E nós sabemos que aqui nós estamos de passagem. Nós estamos nessa terra de passagem, então nós devemos fazer o melhor para as pessoas. Eu estou grato de estar aqui hoje, em saber que Deus tem usado a nossa vida, Deus tem usado o Senhor, Pastor Silvio, como canal de bênção na vida de outras pessoas. Eu também aqui hoje quero ser um canal de bênção e poder falar do que Jesus tem feito na minha vida. Glória a Deus! E já começamos com uma coisa que eu não sabia sobre isso. Eu não tinha esse conhecimento que com apenas 3 dias de vida o Senhor teve essa ressurreição, né? Ressuscitado. Caraca, que show de bola! Então vamos lá, bispo. Então aí foi o começo. Como foi a infância do Senhor? Olha, a infância, eu me lembro
devido às drogas, que as drogas elas vêm não só para prejudicar uma pessoa, mas todo um contexto, né? Inclusive hoje o nosso maior legado é a casa de recuperação, né? É algo que a gente faz com amor e gratidão ao Senhor. Então a gente combate mesmo contra as drogas, contra o inimigo, porque depois de tudo isso, de ter vivido esses milagres, o inimigo veio mais uma vez para tentar destruir a nossa família. E foi aonde meu pai, por ter se ausentado da presença do Senhor, voltou às suas práticas antigas, né? Então meu pai ali recaiu no mundo de drogas e ele se separou da minha mãe. Então começamos ali a ter uma infância mais complicada. Uma hora estava na casa de um parente, outra hora estava na casa de outro parente. Então eu me lembro que a gente fez diversas mudanças para diversas escolas, até que um dia o Senhor Jesus ele deu um basta, entrou na nossa família, entrou na nossa casa, e aquilo que estava torto ele endireitou, aquilo que não tinha mais jeito ele deu um jeito. Eu me lembro que em 1997 eu havia passado já por alguns médicos e eu havia perdido a visão do lado esquerdo. E passando por alguns médicos, eu lembro que fizeram alguns testes. A minha vozinha, que já é saudosa, minha bisavó Georgina, também foi uma pessoa maravilhosa. Eu me lembro que ela pedia para que ela tampava o olho direito e riscava um palito de fósforo, chegava bem pertinho do olho esquerdo, eu não enxergava nada, e ela falava assim, realmente esse menino ele não está enxergando, não é manha, não é nada. E levou em alguns médicos, o médico falou, eu já vi alguns casos de pessoas perder a visão. Tinha conhecimento? Meu pai não, porque eu estava longe. Afastado naquela época era aquele tijolão, mas que lá era uma fortuna, ninguém tinha telefone, ninguém tinha nada, a gente descobriu que meu pai estava lá. Então naquele mesmo momento, não só trazendo para o físico, mas quando eu abracei meu pai eu fui curado, mas não só o físico como o espiritual. Quando a pessoa está longe de Jesus, ela se torna cega, e quando ele chega até Jesus, ele é curado. Então, você que vai assistir, você que está assistindo, se achega até Jesus, a sua cura está em Jesus, o seu milagre está em Jesus. E naquele mesmo instante, eu fui curado. Então, me lembro que a noite veio chegando, e quando chegou a noite, essa tia minha, mas esse meu tio, tinha ido embora, deixou a gente, deixou a minha mãe juntamente com meus primos, e a gente ficou lá. O meu pai, ele tinha uma televisãozinha preto e branco, daquelas caixas de madeira, aquelas televisãozinha caixinha de madeira, tinha uma caneca de alumínio, uma colher, uma panela de pressão, mas que não pegava pressão, sem a tampa, só para usar como panela, um prato. Ali a gente, naquela noite ali, a minha mãe fez ali alguma coisa pra gente comer, a gente foi dividindo ali, cada um comeu primeiro ali, depois passou pro outro. E eu lembro que a minha mãe colocou nós todos ali, reunidos ali naquela televisão, a gente orou e falou, vocês dormem aí e tal, que eu vou esperar só a tia chegar. Mas a minha tia não veio, varão. A minha tia não veio, a gente posou naquele lugar. Então minha mãe conta ali, né, que ela reatou, né, a aliança com meu pai, reataram o casamento. Eu me lembro que quando nós chegou nessa chácara, nesse dia o mato estava grande, tinha que capinar ali. E quando nós já levantamos de manhã, papai e mamãe é benção, né, varão? Pai e mãe é anjo de Deus na terra. Então levantamos de manhã aquele cheiro de bolo, um bolo de chocolate. Eu lembro que a minha mãe era muito organizada, rapidinho ela já organizou, pediu uma panela para um, pediu um negócio ali para o outro. A gente levantou aquele cheiro de bolo ali, de Nescau, joguei lá no quintal, o mato já estava tudo pro chão e o apóstolo vai enxada para lá, enxada para cá, já jogou o mato, a casa já ficou ambiente, já ficou limpa, já ficou bonita. No mesmo dia, o meu pai nos apresentou o patrão, meu pai falou, lembra que eu te falei que tinha uma família? A minha família está aqui. O patrão falou, que família linda, parabéns sua esposa, seus filhos. Então, o meu pai profetizou em meio a uma guerra, profetizou aonde não tinha mais, aonde não tinha jeito mais, ele profetizou que ele tinha uma família. Então, você que está aí desse outro lado, profetiza sobre a sua vida, profetiza que o seu milagre vai chegar, porque nós somos canal de bênção, você é boca de Deus na terra, você tem que profetizar. Então, meu pai profetizou, o milagre aconteceu. Dessa época da minha infância, a minha infância foi maravilhosa.
Eu cresci num lugar onde tinha piscina, onde tinha animal, tinha gado, tinha cavalo e outra coisa. Os nossos patrões na época eram o Carlinhos Bajek e a dona Lúcia Bajek, dona da Just Walk, que foi pessoas maravilhosas. Quero deixar aqui um abraço para vocês. Tivemos uma infância maravilhosa. Se eles iam pro rancho, a gente ia pro rancho também. Então ali no lugar de tristeza, realmente Deus trouxe na nossa vida dupla honra. E é isso, é o que Deus faz. Caraca, que massa. Olha a importância da figura de um pai na família, né? Sim. Porque eu vejo muito hoje, o que falta nas famílias hoje é a figura de um pai, né? É verdade. Não importa o que aconteceu no passado, vai depender muito da sua atitude hoje como um pai de família, né? É verdade. Nossa, que poderoso. Mesmo ele vivendo uma vida totalmente fora dos caminhos do Senhor, mas ele profetizou. Profetizou e alcançou o milagre, né? E alcançou. E o Senhor veio cego de um olho, assim que abraçou ele. Foi curado. Caraca, que poderoso isso. Então, bispo, essa foi a infância do Senhor. Sim. Ali na roça, ali vivendo com os pais ali. Tive uma infância muito boa. Minha mãe sempre costumava falar, nós tinha um burro que, na verdade, não era nosso, era emprestado, né, nessa fazenda. A gente andava de burro, mas também andava de caminhonete. Eu lembro que o carro assim da época era o golzinho quadrado. Tinha um golzinho quadrado branco, na época era 0. A gente andava com esse golzinho também. Tinha muito naquela época caminhonete Mitsubishi, tinha casa D20, F1000. Então tinha esse tipo de caminhonete, a gente andava também. Mas o veículo oficial que a gente andava, que não falhava, era o Carsado, que era um burro. Ele era um burro bege. Ele era um burro baio, né? Baio, vamos falar uma cor baio. Ele era baio e ele tinha as 4 mãos brancas, tinha as 4 patas brancas. Então a minha mãe apelidou aquele burro de Carsado, porque parecia que ele estava calçado, né? Com as 4 patas calçadas. Que legal. Então esse animal, na verdade chamava de Carsado, né? O Carsado foi um animal que o patrão disponibilizou pra gente, que a gente podia usar ele qualquer momento, qualquer hora, porque às vezes o automóvel a gente usava quando o patrão tava lá, mas o veículo oficial da gente mesmo era essa carroça e esse burro, né, que era o Carsado. Então a gente subia ladeira, descia, ia para a cidade nesse burro, fazia compra, ia para a escola, ia para a igreja. A gente ia para a igreja. Eu lembro que nessa época minha mãe falou assim: agora eu não quero que ninguém me conheça eu aqui, que eu tô morrendo de vergonha de morar nessa roça, vim nesse cavalo, nesse burro. Eu lembro que minha mãe não tinha como, onde ela chegava, a presença de Deus chegava, já quebrava tudo. E a gente chegou, a gente foi, na época era o Paineirão. Hoje o Paineirão tá top, mas na época eu falava Poeirão. Na época o Paineirão, se tivesse muito sol era Poeirão e se chovesse muito era Barreirão. Nossa! Em 1997. Mas a gente ia pra lá e eu lembro que o primeiro dia que minha mãe chegou, ela escondeu lá atrás no último banco. Deus já olhou pra ela e falou assim: te vi, serva minha, vem pra cá que você é do manto, você é do Reteté. Sério? Então, não tinha como esconder. Não tinha como. Profeta demais. Então a infância foi maravilhosa. E nessa fase o senhor estava com mais ou menos 10 anos? Não, nessa fase estava com uns 8 anos. Uns 8 anos? O senhor é de? 89. Eu também sou de 89. 89. Então, o senhor já estava com mais ou menos 8. E como foi essa transição de criança, adolescente, para sua fase adulta? Então, essa fase foi top demais. Essa fase da minha... Essa fase de criança, adolescência foi top demais. Eu me lembro que roupa não precisava comprar, Os filhos do patrão também era tudo escadinha. Então as melhores roupas eu usava. Dava nem tempo deles usar, né? Então já tinha as melhores roupas. Ficava feliz, satisfeito. Às vezes nascia ali um animal, um cavalo. O patrão falava pro filho: escolhe tal. Aí o menininho escolhia. Aí o patrão falava pra mim: agora você escolhe. Então ali a gente prosperou demais. A gente tinha gado, tinha cavalo. Eu lembro que na época tinha a fita cassete, né? Que era o... Nossa! Como é que chama? VHS? Esqueci o nome. Tinha o como é que chamava o aparelho? De fita, né? DVD. Era videocassete. Tinha o videocassete, aí veio pro DVD. Nós fomos o primeiro a ter o DVD na família. Era aquele negócio: bicho, fulano tem um DVD. Então a gente prosperou muito ali.
gente era muito próximo, as pessoas sempre visitavam a nossa casa. Minha mãe sempre com os trabalhos, né, de visita, os trabalhos evangelísticos. Então era uma benção, a gente deu muito fruto ali. Mas chegou uma época que Deus falou com a minha mãe que era para sair dali. Sim. Porque ali ela já tinha feito a missão. E na verdade a vida nossa ali, a nossa infância ali foi muito boa. Mas muito boa mesmo, nota 1000. Tudo era bom, porque na verdade papai estava bem, mamãe estava bem, os irmãos estavam bem, a família estava bem, a gente era como referência ali naquele lugar. Os patrões reconheciam que Deus era na vida da minha mãe, que Deus era na vida do meu pai, Deus cuidava de nós de uma forma tão grande, então a nota era 1000. Então eu me lembro que de lá, outra coisa, a gente foi morar numa casa de 21 cômodos. Deus honrou tanta gente ali naquele lugar que o patrão falou, minha filha ela foi viajar e tal, e ela não fica aqui de jeito nenhum, tem essa casa de 21 cômodos, vocês querem morar nela? Mas na época não tinha nem móveis para pôr, varão, na casa, mas Deus honrou. Nossa. Nós fomos morar naquela casa de 21 cômodos, era uma casa que tinha um quarto pro profeta, era tremendo. 21 cômodos, Deus honrou a gente demais. E outra coisa, eu e a minha mãe, um período anterior, a gente morou numa casa que era uma olaria onde fabrica tijolos. E a minha mãe na época, tadinha, sem os dentes da frente, numa situação terrível. Eu lembro que a gente andava mais de 8 quilômetros, e eu e a minha mãe, para buscar água. E agora nós estamos em família, reunidos, numa casa de 21 cômodos. Então, tipo assim, era coisa maravilhosa que Deus estava fazendo. Mas teve uma hora que Deus falou assim, agora vocês vão para a cidade fazer minha obra. E a gente saiu e a gente foi morar, varão, num cômodo. Numa casa de 21 cômodos, agora vai morar numa casa de 1 cômodo na cidade. A minha tia, saímos de lá. E a minha tia cedeu para nós praticamente um lugar que era uma garagem. Pra gente fazer um cômodo lá. E outra coisa, minha mãe tinha pegado um bebezinho, que é a Sarinha também, hoje já é moça, já casou, uma benção, minha mãe viu ela casando. Então, ainda tinha esse bebê ainda que a gente cuidava. A mãe tinha sofrido vários trabalhos de macumbaria, com ritual, então a criancinha, na verdade os médicos tinham determinado que ela já tinha perdido a criança, a apóstola Sara orou, essa criança ressuscitou no ventre, veio. Essa criancinha, a Sarinha, ela segurava no bigode do apóstolo, o apóstolo cantava o louvor, era dormir, era a única forma dela dormir. Então a gente foi morar tudo dentro desse cômodo e fazendo a obra na época lá no Imperador. E depois veio a época da rádio e tal, a gente começou, Deus foi nos honrando devagarzinho, de um cômodo nós passou para 2, de 2 nós passou para 3 e aí foi. Então também essa fase da adolescência foi muito boa, uma fase que graças a Deus, depois que eu vi meu pai se levantar, graças a Deus, Deus nunca mais permitiu do meu pai voltar para trás. Então tive exemplo de pai e mãe, pessoas maravilhosas. Mas já na minha adolescência, a partir ali dos 16 anos, comecei a trabalhar, né, como todo adolescente, almeja ali o seu trabalho, comecei a trabalhar. Comecei meio que a afastar da escola e o inimigo ele entrou de uma forma assim na nossa família para destruir. E quando eu vi aquela criança que foi ressuscitada, aquele adolescente que estava sempre buscando a Deus. Eu lembro que minha mãe estava pregando, estava na barra da saia dela. Minha mãe pregando e eu ali, aquele molecão ali de 15, 16 anos, deitado ali do lado dela, sabe? E de repente agora o inimigo vem e me afastou. E com pouco tempo de uso de drogas, eu já estava em situação de rua, eu já estava longe de casa, eu já estava longe da família. Uma criança que era exemplo, que era bom testemunho, agora já tinha se tornado um mau testemunho. Infelizmente, essa reputação, pessoas julgavam minha mãe, pessoas julgavam meu pai, e quando eu vi, realmente eu já estava afundado no mundo das drogas. Sim, olha que interessante. Quando eu via a apóstola Sara, ela falando sobre isso, quando o Senhor estava nesse mundo e tal, e eu parei para pensar o seguinte: hoje, o ministério hoje só porque é por causa das experiências que traz. Experiências que traz que, tipo assim, tem jeito. Para todo mundo tem uma segunda chance, cara. Para todo mundo, cara. Para todo mundo tem uma segunda chance, cara. Não importa o que você fez. Tem igrejas que fecham a porta.
Ó, aqui não tem mais jeito. Muitas pessoas vão pro inferno porque elas tiveram um ensinamento que não tem mais jeito. Agora, entender que esse ministério, ele abraça e fala assim, não, tem jeito. Nada está perdido. Enquanto há vida, há esperança. É verdade. Enquanto há vida, há esperança. Então, quando eu vi todo o Senhor contando, me veio isso à mente, a apóstola contando do filho dela, que era o Senhor e tal. Eu ficava lá de baixo, eu falava, e ela sempre pegava no pé do pessoal, não sai, porque lá é terrível, lá é isso, lá é aquilo outro. Entender que o Senhor, mesmo o Senhor estava lá, mas o Senhor tinha conhecimento de tudo, né? Sim. O Senhor, porque tipo assim, o Senhor não veio de qualquer família, o Senhor veio de uma família já estruturada, então isso tudo deu uma base para que o Senhor voltasse para casa. Na verdade o salmista, ele vai dizer, o sábio Salomão, rei de Israel, ele vai instruir no provérbio dizendo, ensina a criança no caminho que deve andar. Eu tive essa base. Essa base. Eu fui um jovem que, morando na rua, pregava a palavra para quem tava do meu lado. O cara olhava e falava assim, você é doido, cara? Tá falando de Deus aí, mano? Tá doido, gordão? Eu falava, cara, Deus é maravilhoso, velho. Mas como assim, velho? Você tá drogado falando de Deus, cara? Eu falei, irmão, só sei falar de Deus, velho. Fui criado, Deus me ressuscitou. Então eu me lembro que eu fui uma pessoa que a sociedade desacreditou de mim. Meu pai me tirou por diversas vezes da delegacia. Às vezes até mais de uma vez por dia. Sabe o que era uma pessoa que dava trabalho na sociedade? Uma pessoa que ninguém mais acreditava? A pessoa não precisava nem de me conhecer. Só da pessoa olhar pra mim e falar, vixe, eu não acredito nesse cara. Um cara desse não tem futuro, um cara desse não vai pra frente. Coitado da mãe dele. Eu lembro que às vezes eu me lembro de uma coisa que marcou. Eu entrei drogado dentro de uma lanchonete e sei lá, acho que eram 6, 7 horas da tarde, talvez dia de pagamento, o povo tava tudo alegre comendo lanche. Eu já entrei, varão. Eu lembro que era meio que, eu acho que no horário de verão não tava tão escuro, não tava, sabe, tava um clima festivo de talvez a pessoa saindo ali já comprando lanche e todo mundo alegre. Eu entrei dentro do lugar e revirei o lixo, varão. Peguei um pedaço de lanche. Já saí mordendo aquele lanche. O dono do estabelecimento olhou e me conheceu. Ele falou, vem cá, François, deixa eu te falar um negócio, cara. Você tá ficando doido, velho? Ô, o que você tá fazendo, cara? Olha aí, velho. Você acha que se você me pedisse um lanche eu não te dava? Eu conheço a sua mãe, cara. Conheço seu pai ali. Minha cara já caiu no chão. Todo mundo olhando pra mim porque ele me deu uma dura. E eu já querendo comer o lanche. Já tinha mordido um pedaço com vergonha. Todo mundo me olhando ali. E o cara me dando uma bronca porque eu havia pegado um lanche no lixo, cara. Então eu cheguei numa situação que, vou falar a verdade, aos olhos humanos não tinha jeito. É por isso que, igual o senhor falou, é por isso que nós acreditamos mesmo. Porque muitas pessoas desacreditou de mim. Muitos desacreditaram. Eu me lembro que eu cheguei nesse tipo de situação. Saudade da minha mãe eu tinha, saudade do meu pai eu tinha, mas eu era escravo da droga, eu não conseguia ir para minha casa. Eu não era aquela pessoa que começou a usar droga ali hoje e tal, o cara usava na bala. Não, varão, eu fui morar na rua, cara, me tornei um dependente químico, escravo do crack, morador de rua. Isso aí com 16 anos de idade. Então, morando na rua ali, em situação de rua, eu me lembro que eu tinha vontade de ir pra casa. Eu sei que minha mãe tava chorando, que minha mãe tava gemendo ali, minha mãe tava querendo me ver. Eu me lembro que um dia eu falei, Deus, me ajuda, eu preciso pelo menos ver minha mãe. Como toda família, altos e baixos ali, minha mãe passando por algumas enfermidades também na época. Minha mãe foi um milagre, minha mãe lutou contra câncer, minha mãe lutou contra embolia, minha mãe lutou contra várias enfermidades. Minha mãe sempre foi um milagre. Então, eu me lembro ali que naquela época eu falei, Deus, eu precisava pelo menos ver minha mãe. E já era uma meia-noite já, eu pra rua, naquela situação. Eu me lembro que eu falei assim, não, eu vou ver minha mãe. E eu parei ali, minha mãe morava perto do Allan Kardec. Eu parei ali, eu vi o prédio dela assim, vi onde que ela tinha um escritório, eu vi a luz acesa, mano. Vi a luz acesa, falei, bicho, minha mãe deve estar orando. Minha mãe sempre leu muito livro, gostava muito de ler, tinha diversos livros, lia bastante. Então eu lembro que eu peguei uma pedrinha pequenininha, não para quebrar a janela, mas para chamar a atenção dela. Tinha uma árvore, uma 7 copas também, que era em frente à casa nossa. Então eu meio que joguei a pedrinha ali, a pedrinha bateu na ventana que tinha de vidro.
E eu fiquei ali escondido ali atrás da árvore, naquela situação de rua, vários dias sem tomar banho, situação terrível mesmo, que o inimigo não deixava voltar para casa. Porque o inimigo fala, você vai voltar descalço, vai voltar fedendo, vai voltar magro do jeito que você estava. Essa é a situação que o inimigo coloca lá hoje. É por isso que o trabalho que a gente faz, igual lá na igreja de Santa Terezinha, a gente corta o cabelo do pessoal, faz o trabalho, porque você trouxe o cara ali, o cara tá mudrungo, tá cabeludo, tá barbudo, tá numa situação de rua. Você corta o cabelo do cara, o cara olha e fala assim, peraí, será que ainda tem jeito? Jó falou, a esperança ainda para a árvore que ela foi cortada, ao cheiro das águas florescerá. Então, eu me lembro que eu passei naquela situação deplorável. Quando eu bati a pedrinha na janela, minha mãe, ela saiu, ela me viu, cara. E ela me viu, eu não tive palavra. A minha mãe também não teve palavra, mas as lágrimas desceu. E ali eu baixei a cabeça e falei assim, bom, pelo menos a minha mãe está viva. E depois daquele tempo eu lembro que quando a saudade batia demais, a saudade apertava, às vezes a minha mãe me vinha em algum lugar e falava, filho, vamos voltar para casa. Eu não conseguia voltar. Eu falava, bom, então eu vou deixar um lanche aqui para você, eu vou deixar uma pizza. Mas vamos sentar comigo. Não, não vou, mãe, é a minha situação. Às vezes eu estava caminhando, a pessoa falava assim, você não é o filho da pastora Sara, aquele mendigo? Então eu já estava visto como um mendigo, como uma pessoa com situação de rua. E eu me lembro que ali eu passava diversas vezes naquela janela da minha mãe, e às vezes eu passava, eu não queria muito incomodar, mas eu sabia que ela estava ali, que ela estava acordada, então eu passava, e eu e ela, a gente tinha um código. Eu dizia assim, mãe, quando eu passar eu vou assoviar, a senhora vai saber que eu estou vivo, tá bom? Aí ela falava, você faz isso pra mim? Eu falava, faço. Então eu passava ali na porta de casa e eu dava aquele assovio, ela rapidamente, ela triscava a luz para dizendo assim, filho, obrigado, obrigado. E ali eu não conseguia voltar pra minha família, por causa da vergonha, cara. Por saber que eu estava envergonhando o nome de Jesus, eu estava envergonhando o nome da minha mãe. Então ali... Quantas vezes, cara, fui abordado na rua, a pessoa falava assim, ó, deixa eu te ajudar, cara, você não é o filho da pastora Sara? Aí eu falava assim, não sou não. Já baixava a cabeça e falava assim, eu não sou filho dela. Não, você é assim, você é o filho dela que tá morador de rua, não é? Não sou. Às vezes eu passava, eu via pessoas falar assim, olha lá, o filho da pastora Sara virou mendigo, virou bandido, olha lá o que ele virou. E aquilo me doía demais. Eu me lembro que uma vez eu cheguei num ponto tão terrível de estar em situação de rua, de estar feio, cabeludo, barbudo. Eu lembro que eu estava andando a noite inteira, não tinha lugar para ficar, não tinha pessoas que te aceitavam sem qualquer lugar. Se você parava na porta do lanche, aqui você não pode ficar, sai daqui fedido, sai daqui e tal. Você parava em outro lugar, você não tinha onde ficar. Eu me lembro que já era de manhã, eu tinha andado a noite inteira, eu falei assim, cara, eu preciso de um lugar para descansar. Eu vi um balanço na porta de uma casa, eu falei assim, aqui tem criança, aqui tem pais, vai ser aqui mesmo que eu vou descansar. Mas já eram 7, 8 horas da manhã, que eu fui descansar, tinha uma sacada em cima, varão. A mulher olhou e falou assim, credo, misericórdia, que homem feio. Sabe, a mulher olhou pra mim e já me julgou. Ela já chamou alguém e falou assim, olha lá que homem feio. Eu peguei e falei, bicho, aqui não dá pra mim ficar. Já levantei e já saí dali. Eu lembro que na onde eu chegava naquele dia, as pessoas falavam assim, que homem mais feio. E isso é o que o inimigo ele faz, porque ele veio roubar, matar, destruir, mas Jesus veio para que tenha vida e vida com abundância. E nesse decorrer, eu já estava para ficar de maior. Meu pai, com a casa de recuperação, ele pôs um propósito, ele falou assim, bom, se eu recuperar meu filho, eu vou recuperar qualquer um. Então eu lembro que fez o convite, na época foi eu e o bispo David, nós internou junto na casa de recuperação. Só que eu saí de lá, infelizmente, dei muita moringada e fui preso. Sim. Passei um período ali preso. E eu me lembro que meu pai, a minha família, a minha mãe, de um modo geral, a minha família nunca me abandonou. E Deus, nesse meio tempo, nesse período, Deus ainda me preparou uma esposa, varão. Eu me lembro que eu fui para casa de recuperação, né? Sim. Fui para casa de recuperação, meio que dei uma firmada ali, conheci minha esposa, que é a Bispa Jennifer, né? Cara, foi algo tão lindo, maravilhoso, que Deus nos uniu, que ela apaixonou por mim, eu apaixonei por ela. Passa algum tempo, fui preso. Eu fui preso, eu falei, vixe, agora já era. Agora não tem mulher, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém, porque vai todo mundo me abandonar. Todo mundo me falou que se eu caísse aqui, né,
Toda a família avisa. Eu me lembro que uma das primeiras cartas que eu recebi foi dela, foi do meu pai, da minha mãe. Minha mãe, né? Minha mãe era... Então já deu aquela bronca, né? Já imagina, né, pastor? Mamãe já deu aquela bronca e eu me lembro que a minha esposa falou assim, não, vou te ver. Só que na época eu tinha 18 e ela tinha 16, varão. E o que acontece? Quando eu fui preso, ela estava com 1 mês ou 2 meses de gravidez. E eu falei, bom, agora a hora que você ganhar a criança, você vem me ver. E Deus colocou um amor tão forte no meu coração e no dela. E ela pegou e falou, não, eu vou emancipar para ir te ver. Eu falei, bicho, você é doida. Aí meu sogro foi, assinou, meu pai assinou e tal. E ela emancipou, varão, para me ver. Eu já estava com uns 6, 7 meses preso, ela estava quase para ganhar neném. Chegou lá dentro do presídio, eu estava totalmente assim, na minha mente eu estava abandonado, estava então totalmente sem esperança. Mas aí foi na onde que brilhou aquela luz no fim do túnel. O Senhor Jesus, ele é a luz que brilha, né? Eu me lembro que me chamaram e falaram assim, ó, o gordão do panorama, sua mulher tá aí. Eu falei, mas como assim, velho? Minha mulher tá grávida, é de menor, como é que ela vai vir aqui? Eu lembro que eu cheguei, vi ela, e quando terminou ali o horário de visita, eu lembro que foi uma das coisas que mexeu, isso aí foi muito forte. Eu lembro que quando acabou a visita, ela falou assim, bicho, acabou a visita e tal. Eu falei assim, então você vai embora, domingo que vem você volta. Ela, não, raspa a minha cabeça que eu vou ficar aqui com você. Aí tipo assim, você tá 7, 8 meses preso, varão. Você não tem ninguém aqui da sua família. Eu passei vários venenos na cadeia, passei vários momentos de dificuldade mesmo. De não ter uma camiseta, de não ter uma roupa, de querer uma bala, querer um doce, porque isso aí é normal, todo mundo passa dificuldade lá. E de repente, eu tô na situação, tô preso, tô sem expectativa, tô sem nada, uma pessoa, cara, entrou linda, bela, esperando um filho meu, cheio de sonhos, cheio de projetos, fala pra mim rapar a cabeça dela pra ela ficar comigo. Aí eu peguei e falei assim, não, filha, você é a coisa mais linda, ela tinha um cabelão, ela tem, né? Tem um cabelão grande, eu falei, não, você é a coisa mais linda. Que rapar a cabeça, tá ficando doida, menina. E outra coisa, nem se pudesse fazer isso aí, eu não deixava você fazer um trem desse, tá doido das ideias? Eu falei, você vai lá e domingo que vem você vai me visitar. Só que foi no outro domingo, minha menina já nasceu. Então ali ela me visitou, cara, durante 7 anos. 7 anos. 7 anos no presídio. Você ficou 7 anos? 7 anos. Me visitou ali, a gente caminhou junto. O meu pai, não tenho o que falar, chegava nos presídios, mais de 500 pessoas sendo arrebatado e a glória descia. Quando meu pai chegava na penitenciária, o pessoal falava assim, não, essa visita não é sua não, gordão, a visita é nossa. Porque meu pai, fera demais, fez muitos discípulos lá dentro, muitas pessoas que ele ganhou para Jesus. E eu me lembro que em 2012 a minha mãe quebrou todos os protocolos, cara, todos. 2012, lá em Presidente Venceslau, mais de 1.000 quilômetros. A minha mãe sempre deixou bem claro que na cadeia ela não ia. Ela nunca deixou minha esposa chegar sem um alimento lá para me visitar. Meu sogro, Bispo Ivon, andou o Brasil inteiro, varão. Andou esse Brasil aí levando a minha esposa, levando as minhas filhas, né? A minha primeira menina é a Sara Maria, que inclusive é em homenagem à apóstola Sara, né? Então minha menina mais velha, tadinha, também andou as penitenciárias tudo, Maria Alice. Elas andaram essas penitenciárias tudo na época do gripe do porco, gripe do frango. Verdade. Deus guardou essas crianças de tudo, varão, e andou para tudo quanto é lado. Mas em 2012, a apóstola Sara quebra todos os protocolos de alguém que falou que nunca ia ver o filho na cadeia. A saudade apertou demais, a saudade bateu e a minha mãe resolveu quebrar todos os protocolos, cara. 2012, que na verdade foi o ano da minha conversão. Foi ali onde que tudo começou mesmo, onde Jesus bateu forte no meu coração. E dentro do presídio eu sempre ficava assim, mas Senhor, por que o Senhor me ressuscitou com 3 dias de vida? Se eu era um anjo, eu já ia ser salvo. Para mim passar um veneno desse aqui, 14 penitenciárias, varão. Nem as penitenciárias não me queria mais, você entendeu? Então eu falava, Senhor, por que o Senhor deixou eu passar isso? Por que o Senhor já não me recolheu quando eu tinha 3 dias de vida? Eu já tinha vindo a óbito mesmo? Eu já estava tranquilo, eu estava salvo, mas o Senhor falava, não, eu tenho uma grande obra na sua vida. Então 2012, nunca mais eu vou me esquecer do testemunho da apóstola Sara. Na cadeia você não pode, a visita não pode pôr brinco, não pode pôr aliança, não pode pôr nada.
Minha mãe passou no primeiro chapão ali, de fato ela não tinha nada. Levou só uma comida mesmo, e foi minha esposa que estava segurando e veio entrando nas duas ali. Passou o primeiro chapão, Venceslau 8 gaiolas. Tem 8 gaiolas, cadeia de 4 raios, com mais de 8.000 pessoas. Então minha mãe passou o primeiro, quando ela passou o primeiro, o guarda parou ela e falou assim: ô minha senhora, aí não dá, doutora. A minha mãe olhou assim e falou assim: mas o que não dá? Ô doutor, como é que a senhora quer ir com essas esmeraldas aí, ué? Não, que é isso? Que é isso aí na cabeça da senhora? Esse negócio aí tá parecendo uma coroa, a tiara da senhora aí, ué? Aí não dá não, minha senhora, eu vou ter que mandar a senhora voltar. Aí minha mãe olhou assim, ela falou assim: mas eu não tô com colar de diamante, não tô com coroa nenhuma na cabeça. Ela pegou e falou: Senhor, me ajuda. Aí o Senhor falou assim pra ela: filha, eu já te condecorei com todo o meu tesouro peculiar, pode ir passando, ninguém vai te parar. Quando ela chegou na outra, o guarda olhou pra ela e falou assim: doutora, aí é complicado, a senhora põe nós em risco aí, doutora. Aí ela falou assim: por que, meu filho? Doutora, nós já sabemos que a senhora é doutora, mas a senhora quer entrar cheio de joia. Fica complicado pra nós, sumir um trem desse aí lá dentro lá, ó. Minha mãe olhou nos dedos, nem aliança ela estava usando, varão. E o Senhor falou assim: já te condecorei com as minhas armaduras, com os meus tesouros peculiar. Nas 8 gaiolas que ela passou, Deus testificou, todo mundo falando que ela estava com diamante, com esmeralda, coisa mais linda e tal. Aí eu me lembro que eu me lembro que a primeira coisa que o inimigo faz é querer arrancar ou apagar a sua história. É por isso que eu já frisei no começo. Todo mundo que nasceu é porque Deus te escolheu, porque você tem uma história. E eu fui criado ali, minha mãe sempre me chamava de Raelzinho, meu pai chama eu de Rael até hoje. E a minha mãe, quando estava bem comigo, era Raelzinho, quando ela não estava muito boa, era François. Então, quando eu cheguei na penitenciária, a primeira coisa que aconteceu é que arrancaram o meu nome e me deram um número, uma matrícula. Porque quando você chega no sistema carcerário, você ganha uma matrícula. E a partir daquele momento, você é responsável por aquela matrícula, você tem que falar ela todas as vezes. Se você quer uma carta, a carta não vai chegar no seu nome. Ela vai chegar no endereço da sua matrícula. A minha, no caso, era 584235. Então, eu me lembro quando eu cheguei em Venceslau, pior ainda. Lá ninguém te chamava pelo nome, somente pela sua matrícula. Então, ali era algo que o inimigo tinha feito o que na minha vida? Ele tinha... Caraca, eu sabia disso não. Qual foi a primeira pergunta que o senhor me fez? Quem é o bispo François? Essa foi a pergunta. Essa pergunta o céu já sabia responder. Mas eu não sabia responder, porque eu estava perdido, varão. Eu estava perdido no pecado, perdido naquele mundo. Eu não sabia mais quem era o François. Eu já não me encontrava mais quem era aquele menino que ressuscitou. Quem era aquele menino que foi criado vendo o paralítico andar, o cego ver. Quem é aquele menino que era cego e agora veio? Lá em João 9, eu era cego, mas agora eu vejo. Mas agora eu estava perdido nessa situação. E eu me lembro que o inimigo havia arrancado meu nome. Eu lembro quando eu cheguei na penitenciária, o policial falou para mim: fala sua matrícula. Eu primário, eu falei: não tem matrícula. Fala sua matrícula. Eu falei: não tem matrícula. Os caras me bateu, me deu um safanão ali. Eu falei: senhor, não tem matrícula. Aí ele catou uma placa grandona e falou assim: agora você tem. Aí já viu que as fotos que o cara tira com aqueles números? Aqui lá, varão. Aí eu olhei e falei: agora eu tenho. Ele falou: 584235. Você não pode esquecer mais. Eu falei: beleza. Então ali eu perdi o meu nome, a minha identidade. Olha que forte. Identidade. Eu havia perdido a minha identidade. Eu me lembro que um dia eu estava tão louco de droga dentro do presídio, tão frustrado. O advogado olhou para mim e falou assim: cara, você vai tomar uns 28 anos de cadeia. Eu fiquei frustrado. Eu lembro que eu vim entrando na fila, eu estava tão drogado, tão sem expectativa. A hora que eu fui entrar, eu fui falar minha matrícula, deu um branco em mim. Em vez de eu falar 584235 e entrar, a mão para trás, a hora que eu passei perto do guarda, eu falei assim: paranã, paranã, pampam. O guarda olhou para mim e falou assim: quê? Paranã, pampam, ladrão, você tá de brincadeira? Aí me deu uns boxes ali, eu falei: nossa, 584235, mas tava totalmente sem esperança. Eu me lembro que no dia em que Jesus me chamou pelo nome, varão, para mostrar quem era Deus na minha vida e para mostrar que eu era alguém que ia fazer a diferença. Então você que está nos assistindo, você é alguém do coração de Deus, varão. Você não está assistindo por acaso, você não está ouvindo por acaso. É porque Deus te escolheu.
Eu me lembro que naquele dia Deus me chamou pelo nome, algo que não acontece dentro do presídio. Então ali quando minha mãe chegou, quando ela chegou tem o boca de lata, que é onde avisa os presos, é uma espécie de um cone, um alto-falante, né, o boca de lata, e de repente pegou e falou assim: atenção, reeducando, François Israel Taveira. A cadeia meio que olhou todo mundo assim, porque tipo assim, não chama ninguém pelo nome, só te chama pela matrícula. De repente eu peguei e bati assim na pedra, no lugar que eu tava, falei assim: não, é eu. Ali eu fui sair, eu tava mais de 40 dias sem tomar sol, porque eu tava em Presidente Venceslau, cadeia de segurança máxima. Aí eu lembro que eu saí ali, ainda eu olhei assim, né, fiquei meio tonto com o sol, falei: ô senhor, calma aí que eu tô tonto. O guarda ainda levou uma, falou assim: tá tonto? Você tá tonto não, você é tonto, meu forgado, vai. E quando eu vi minha mãe, cara, coisa mais linda do mundo, jamais eu vou esquecer. Minha mãe tava com um cabelão preto, varão. Cabelão preto, tal, 2012. E a Maju tinha nascido também, a Maria Alice também. E, cara, nós tava tipo assim, lá na rua, no sofrimento. Eu no presídio também no sofrimento. Minha mãe tinha emagrecido muito, mas tava lindona. Sempre linda, sempre linda. Tanto é que ela partiu lindona, sorrindo. E, cara, quando eu vi minha mãe ali toda lindona assim, né? Eu tinha apanhado muito, tinha apanhado demais para ir para Venceslau. Eu lembro que eu vim ali arrastando uma perna assim, feio, mas feio mesmo. A minha mãe olhou, porque o lugar era longe, na onde que os policiais me liberou, eu tinha que andar um corredor até chegar lá. A minha mãe olhou através da ventana, do janelão, e falou assim para minha esposa, falou: misericórdia, olha que velhinho mais feio. Eu de calça bege, camiseta jaleco bege. Minha mãe olhou e falou assim: rapaz, olha lá que velhinho mais feio. Eu tudo torto vindo, varão. De repente a minha mãe fitou os olhos dentro dos meus olhos, igual o pai do filho pródigo quando ele voltou. Quando minha mãe viu que era eu, ela já destampou a chorar. Ela falou assim: Jennifer do céu, não é um velhinho não, filha. Aquele ali é o meu filho, é o François. E ali quando eu vim ali, ela me abraçou. E ela começou a me contar os testemunhos. E eu tava tipo assim, como eu tava mais de 40 dias sem tomar sol, sem comer um doce, sem nada ali, só trancado. Eu lembro que eu tava muito fraco mesmo fisicamente, até mesmo mentalmente. Eu começava a conversar com a minha mãe e contar os milagres de Deus, as bênçãos e tal. Mesmo dentro do cárcere eu vivi bênção demais. Tanto é que um profeta foi no sábado, nós fizemos aniversário de 5 anos no Santa Terezinha, que é uma promessa de Deus. Recompensa Santa Terezinha, 5 anos fizemos ali. Aí o profeta veio, me abraçou e falou assim: sou eu, teu Deus, que caminhei contigo dentro dos presídios. Eu comecei a chorar, porque foi a mão de Deus que me sustentou dentro desses 7 anos. Eu vivi milagre e promessa lá dentro. Então, ali começou mesmo a restituição, mudando de identidade. Então foi ali, passado o tempo ali, eu me converti, Jesus me arrancou da cadeia. Todos os anos que foram anos de sofrimento, Deus me fez passar momentos de alegria com a minha família, com a minha mãe. Tive o privilégio de ser consagrado obreiro para minha mãe, de ser consagrado a pastor, a bispo, de caminhar com ela, de vir aqui fazer a programação, cara. Foi coisa maravilhosa, né, pastor? A gente vinha aqui, cara, só Deus sabe como que a gente vinha, mas a minha mãe sempre com um sorriso estampado. Então eu sou muito grato a Deus por tudo que Deus fez. Realmente não tinha expectativa, não tinha jeito. Eu lembro que quando eu saí da cadeia, definitivamente, que eu sentei ali no banco, Deus usou um profeta, começou a falar comigo no último banco. A minha mãe chorando, Deus usando o profeta. Minha mãe falou, o profeta falou assim: por que a senhora está chorando? Ela falou assim: porque esse aí era meu filho que estava morto e reviveu, porque estava perdido e foi achado. Daquele dia para cá, varão, eu aceitei o Senhor Jesus, estou caminhando na presença do Senhor para a honra e a glória do Senhor Jesus 10 anos, e foram 10 anos de felicidade ao lado da minha mãe, ao lado da minha família, das pessoas que acreditaram e nunca desistiram de mim. Caraca, gratidão. Que história fantástica. E me fala uma coisa, bispo. Ok, isso tudo serviu como base para o senhor hoje, né? Sim. Isso tudo serviu como base. Agora, pensando nisso tudo que o senhor já viveu, nessa experiência toda que o senhor já teve, até mesmo de caminhar junto com a mãe do senhor, ali juntamente com o pai do senhor, que é o pastor Ronaldo, o apóstolo Ronaldo, o que o senhor aplica de mais importante hoje na igreja do Senhor ali, com os membros que o Senhor ali lidera, sendo uma das peças-chave do ministério todo recompensa? Qual que é a base que o Senhor traz
Sim. Olha, um dos segredos que eu quero aqui compartilhar, porque como eu disse, né, tudo tem um começo, meio e fim. E eu passei por momentos diversos e foram momentos de queda, cara, de recaída. Mas isso lá no passado, varão. Sim. Porque quando eu aceitei Jesus, graças a Deus, varão, o Senhor nunca mais permitiu voltar nos velhos hábitos, nos erros, nas drogas, nunca mais. Então eu trago isso comigo como um testemunho, porque eu lembro que eu falei, Deus, eu não quero cair mais. Porque como eu falei, nessa fase da adolescência, da juventude, cara, eu queria trabalhar, eu queria romper. Quando eu via, já tava com um carrinho, tava com uma motinha, tava com alguma coisa. Quando eu via, tava eu lá de novo, morando na rua. Então, nessa época eu tive algumas recaídas. Sim. Então, quando eu me converti, eu falei, Senhor, eu não quero mais ter recaída. Por quê? Porque quando eu dei um passo de aceitar Jesus, eu já tinha medo. Eu já tinha medo de aceitar, porque eu falava assim, Senhor, eu não quero aceitar e quando for ali na frente eu já vier a cair de novo. Então eu quero que o Senhor me liberta, mas a minha condição hoje, sou um ex-presidiário, ex-drogado, ex-viciado, fui falando com o Senhor toda que era a minha condição. O Senhor já sabia de tudo, mas o Senhor também sabia qual era a minha verdadeira identidade. Eu que não sabia, né? Então ali, o Senhor Jesus falou assim, meu filho, o segredo é entregar sua vida para mim. Você não tem que querer mais nada, você tem que fazer o meu querer, porque a sua vontade te levou para o presídio, a sua vontade te levou a 1 milhão de situações, mas a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Então, pastor, o que eu fiz? A minha vida de lá para cá foi uma vida de renúncia. Vida de renúncia. Saí da penitenciária, tal, tava felizinho, a gente ia montar um salão de barbearia. Dentro da cadeia comecei a cortar, na casa de recuperação comecei a cortar cabelo. E eu me lembro que o salão tava pronto já pra gente inaugurar. De repente, Deus usa minha mãe e falou assim, você já pediu a permissão de Deus? Aí eu, mas é um trabalho e tal, mas o que Deus tem pra você, meu filho? Você acha que Deus te arrancou lá da penitenciária pra você ir cortar cabelo no salão de barbeiro? Você acha que Deus te arrancou tal? Você já corta cabelo, mas você corta das almas lá no trabalho social, você corta lá no Santa Terezinha, você corta lá na casa de recuperação. Então foi uma vida de renúncia. Várias vezes eu renunciei. Várias vezes eu pensei assim, não, mas eu preciso desse recurso. E o Senhor falava, não, enquanto você cuidar da minha obra, eu vou te mandar o recurso, eu vou fazer isso. Então eu tenho vivido uma vida de renúncia, graças a Deus. Então o segredo é confiar em Deus, acreditar no Senhor, entrega os seus caminhos ao Senhor, o reino dos céus, a sua justiça como primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Tive o privilégio, algo assim bem complicado, difícil, mas Deus nos deu essa vitória. Minha menininha com 1 ano de idade, nós feliz ali, alegre, com 1 ano de idade, me entregaram a minha menina morta, a Maria Laura. Me entregaram ela morta, eu naquele desespero ali, minha mãe, todo mundo já tinha orado. Eu falei, e agora, Senhor? O Senhor falou assim, enfia o dedo dentro da garganta dela, que ela está engasgada. Enfia o dedo dentro da garganta dela, um pedação de carne, ela estava começando a andar, pegou carne pro chão, alguém jogou, engasgou com aquele pedaço de carne e já não tinha vida mais. Eu lembrei do meu testemunho que o Senhor Jesus havia me ressuscitado, só que isso era algo que vinha direto. Eu dizia, Senhor, não deixa acontecer isso aí quando das minhas filhas, porque meu pai e minha mãe foi muito forte. E eu não tenho essa força não, Senhor. Eu me lembro que quando me entregaram a minha criancinha morta, eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. Dobrei o joelho ali no meio de todo mundo, enfiei o dedo na garganta dela, arranquei aquele pedação de carne, saiu com sangue pisado já pro nariz. E eu falei assim, Maria Laura, em nome de Jesus, eu ordeno agora, volta o fôlego de vida. E fiz igualzinho aconteceu comigo lá no passado. Soprei sobre ela. Ela já começou ali a chorar, todo mundo, leva ela pro médico e tal. Minha mãe, a apóstola Sasha, levantou e falou, não vai levar para médico não, foi Jesus que ressuscitou ela. Então, tenho vivido experiências e eu te falo, cara, vale a pena renunciar tudo por Jesus. O que Jesus tem feito para mim, o que Jesus fez por nós, é maravilhoso. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, o Senhor tem feito coisas maravilhosas. Se cumpre aquela palavra, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós estamos correndo atrás das coisas para a casa de recuperação. Ontem sentei com uma pessoa muito importante,
E quando ele sentou comigo na mesa, ele falou assim, cara, eu vou te ajudar. Eu amo sua mãe, eu amei sua mãe, eu amei seu avô, cara. É por isso que eu vou te ajudar. Eu lembrei dessa palavra. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E nós estamos colhendo algo que foi plantado lá atrás. Então, a palavra é gratidão. Gratidão, e o segredo mesmo está em viver os planos do Senhor, viver aquilo que Deus determinou. Nada de vontade própria, cara. Nada. A não ser aquilo que Deus te concede você a fazer. É a obra de Deus em primeiro lugar, a família é o primeiro ministério, isso aí é fato. E é por isso que eu já engajei tudo junto, já Fabia com o ministério, nós já faz a obra todo mundo junto, e as minhas menininhas tudo milagre, todas elas cantam, todas elas pregam, todas elas louvam. Nossa, é maravilha. Que bom, que bom. Então, eu vendo isso tudo que o senhor se abriu conosco e tal, e eu vejo uma coisa muito interessante, porque hoje, muitas das vezes, pessoas são libertas através de um testemunho como o do Senhor. Sim. Tem muitas coisas que acontecem na vida das pessoas, para que elas sejam verdadeiramente libertas, elas precisam se abrir dessa forma. Sim. Nem enquanto as pessoas não têm esse conhecimento de tem que se abrir, tem que jogar-se para fora, porque muitas das vezes as pessoas são presas. Passam a vida inteira presas. Porque o libertar vem a partir do momento que você se abre com as pessoas. E quando você se abre com as pessoas, é ali que você está curando outras pessoas. Porque as pessoas, o maior medo delas é a forma de reação. Porque hoje nós andamos em um mundo que as pessoas só pensam assim, o que vão falar de mim? É verdade. Será que eles vão aceitar o meu jeito de ser? Será que depois as pessoas me aceitam assim, mas depois que eu falar quem eu sou de verdade? Porque esse é o meu testemunho, pô. Uma coisa é eu estar ali bonito, mas e quando eu me abrir? Porque isso é que eu carrego. Essa é a minha identidade. Sim. Nada do que uma pessoa viveu até hoje, até mesmo eu vivi até hoje, não foi à toa. Por caminhos que às vezes as pessoas vão olhar e falar assim, não, mas pra que isso? Mas por que isso? Mas é entender que nós carregamos uma identidade. E que nada do que aconteceu conosco, com o Senhor também, foi em vão. Hoje, quando a gente menos espera, o Senhor está salvando uma pessoa, está salvando outra pessoa ali, está salvando outra pessoa aqui. Porque fruto desse trabalho, eu tenho um irmão meu, que também caiu nas drogas, tem recaída direta, e até teve na casa de recuperação um tempo. Sim. É um tal de Igor Rafael. Sim. Ele mora lá na aviação. E ele teve várias recaídas. Então, é entender que esse trabalho todo ajuda. Como o Senhor falou, que o Pai do Senhor falou bem assim, se eu conseguir tirar o meu filho dessa, posso tirar qualquer um. Porque muitas das vezes, eu vendo meu irmão, todo mundo fala assim, já entreguei na mão de Deus. E quando você entrega na mão de Deus, Deus não faz nada. Outra coisa, pastor, só para lembrar aqui, a renúncia é algo tão poderoso que o senhor disse bem. O apóstolo, ele pôs assim no coração, se eu recuperar o meu filho, eu vou recuperar também o filho de outras pessoas. Mas quando a minha mãe, ela abriu e inaugurou uma casa de recuperação feminina também, a minha mãe contava que, de repente, uma viatura parou do lado dela, olhou na cara dela, acabou com ela, varão. Falou um montão pra ela. Aí, em antes ele falava aquela correria, os irmãos da casa de recuperação, e eu saí de casa de manhã, minha filha falou assim, nossa pai, queria um pão. A outra falou, eu queria uma bala fine. Eu falei, não filha, vai dar certo. Eu não tinha nem dinheiro para pôr gasolina, nós estávamos numa prova tão grande, e Deus estava usando meu pai, porque era o seguinte, eu tinha posto a gasolina no carro, o carro estava acabando a gasolina, meu pai me ligou, falou, filho, eu precisava do carro, o carro é mais econômico, você não pega a caminhonete não? Pensei comigo, nossa, mais econômico, mas tá sem gasolina, coitado. Ele pegou o carro, fez as correrias que ele tinha que fazer, a caminhonete estava com meio tanque, eu fiz as correrias que eu tinha que fazer, porque eu não tinha condição de fazer naquele dia, porque o carro estava com o tanque vazio. Aí ele usou o carro lá, eu fui usando a caminhonete, varão. Fui usando a caminhonete, buscando na casa de recuperação, buscando alimento, trabalhando. De repente ele foi me devolver o carro, eu falei, nossa, e agora? Como é que eu devolvo a caminhonete com o tanque vazio? Me emprestou um negócio com o tanque, meio tanque. Eu falei assim, pai, ó, fica tranquilo, filho. Eu pus combustível no carro e tampa, fica tranquilo, filho, eu vou abastecer a caminhonete.
que eu montei no carro, varão. Falei, meu Deus, o tanque, mais de meio tanque, fazendo a obra e tal, finalizando ali o combustível de novo. Meu pai, ô filho, deixa eu te falar, pega a caminhonete que eu vou precisar do carro, sabe? Então eu tava nessa luta, nessa correria. Então, inclusive, nesse dia precisava de fazer uma mudança pra uma moça e tal, da igreja, né? Foi fazer essa mudança. Rapaz, e de repente ali no meio do caminho, caiu um dinheirinho na minha conta, e esse dinheirinho foi a conta mesmo de fazer alguma situação ali para casa de recuperação, e eu já tirei o dízimo. Tirei o dízimo de 20, de 200, tirei 20. E fui e levei para a apóstola Sara. No meio dessa mudança, eu falei, não, já é aqui, já vou passar na mamãe. Passei e dei os 20 na mão dela. Ela pegou assim os 20, ela olhou para mim, que eu acho que eu estava tão abatido, eu estava tão naquela correria ali, precisando do milagre. Ela olhou e falou assim, nossa, meu filho, mas... Não, toma aqui, filho. Eu falei, nossa, mãe, é meu dízimo, mãe, você vai me recusar meu dízimo. Ela falou, filho do céu, eu tô vendo a situação sua. Tá bom, eu te abençoe em nome de Jesus, agora toma. Eu falei, não, mãe, eu não vou pegar. Se a senhora fizer isso aí comigo, eu vou ficar triste. Aí ela pegou, na hora ela não me falou, mas ela foi me falar depois. Ela pegou e falou assim, ô Senhor, me perdoe, eu ia devolver a semente dele, mas é porque eu tô vendo a situação. O Senhor pegou e falou assim, não, abençoa ele, porque ele é fiel no dízimo, eu vou abençoar ele. Varão, eu fui, fiz a mudança da irmã, tal. Quando eu tava indo embora pra casa, minha esposa me ligou. Já era de tarde. Seu irresponsável, tô muito nervosa com você, rapaz. Você saiu aqui, as meninas tá com febre, as meninas estavam doentes, mas não foi. A menininha tinha me pedido bala fine, a Maria Laura. E deu febre nela, juntou que eu saí. Fiquei o dia inteiro fora. Ela queria o negócio e tal. Aí eu já peguei no telefone, já mandei um áudio. Assim como o Senhor Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, ela ardia em febre, o Senhor tocando as mãos sobre ela, a febre a deixou. Maria Laura, recebe a cura agora, em nome de Jesus. Já orei. Caramba. Já desatei, no que eu tô indo no telefone, Vixe, eu já dei uma olhada, já vi o mercado pago, livre, sei lá como é que é o aplicativo do banco. Eu dei uma olhada, varão, vi o quarto assim, uns punhado de zero. Falei, vixe, você é louco, o que é isso aqui? Já dei uma encostada no carro assim, olhei, falei, meu Deus. Já catei 400 contos e já transferi pro Pix da aposta na hora. Falei assim, meu dízimo, já vou mandar a primícia. Ela, como assim, menino? Você acabou de sair de casa. Eu falei, bicho, mãe, nem sei. Um milagre aconteceu. Aí uma irmã havia recebido um dinheiro, me mandou esse Pix, falou, bispo, eu tô fazendo uma oferta na sua vida. Cara, comecei a chorar. Encostei a caminhonete, comecei a chorar, já transferi o dízimo, já transferi a primícia ali. Já cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, minha menininha veio correndo, papai, eu tô doente por causa do senhor. Já me abraçou, varão. Porque ela já me abraçou assim, já comecei a chorar também. Minha esposa não sabia de nada ainda. Ela, você sai de casa uma hora dessa e tal, as meninas querem isso. Eu falei assim, calma que nós vai lá comprar esse negócio agora. O mercado ainda tá aberto. Vai comprar com o quê? Eu falei, não, vai comprar, calma, porque... A esposa também, você imagina, você sai ali, você deixa ela com 4 crianças, varão. Aí a minha menina falou assim, pai, eu quero comprar um negócio que é R$7. Eu falei, vamos lá comprar esse negócio agora, filho. Já fomos ali, naquele... Ó, pra você ver o tanto que a história se repete. Ela me abraçou naquele mesmo momento, rapaz, já foi curada. Eu já falei, amor, calma, aqui ó, não tem febre mais. Não foi nem depois de chocolate da bala fine não, varão. Já foi na hora, o Senhor já chegou com a presença dele ali naquele lugar, nós já foi, e sabe, então tem vivido milagre. Caraca, milagre. Isso por causa da renúncia. Renúncia, largar tudo. Outra coisa, só para finalizar, sim, isso é bem rapidinho, algo que o Senhor falou também que é poderoso, sobre falar a verdade, qual é a sua situação, a sua condição. Quando Jacó sai da sua casa e para voltar, Jacó já estava top, vamos falar financeiramente, mas dentro dele ele ainda era Jacó, ele era o mesmo Jacó. Mas no val do Jaboque ali, no val da decisão, o anjo do Senhor aparece a ele, a primeira coisa que ele vai perguntar é pro anjo, qual é o nome do anjo? O anjo vai falar assim, não filho, deixa eu te falar, meu nome não importa, eu quero saber o seu nome. Porque quando ele falava Jacó, ele carregava todo um peso, varão. Toda uma história que aconteceu no passado. Aí ele tem que ser humilde e falar assim, meu nome é Jacó. E quando ele fala, meu nome é Jacó, aí o anjo vai falar assim, pois bem, como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste, seu nome agora a partir de hoje será Israel.
Então foi o que eu fiz. O senhor lembra que eu falei aqui? Quando eu me ajoelhei, eu falei, Senhor, eu nunca fiquei de pé. Senhor, eu vivi caindo. Pai, Senhor, eu só dei mau testemunho. Só o Senhor para fazer um milagre na minha vida. Não é chegar no Senhor e ficar perguntando quem o Senhor é. É chegar e falar assim, sou Jacó. Eu sou aquele que errou, sou aquele que... Então, Senhor, muda a nossa identidade, né? Caraca, que poderoso, que poderoso. Gente, ó, pra gente encerrar, nós vamos ter que marcar outro dia. Tranquilo, pastor. Vai acontecer mais alguns podcasts aí, mas eu vou querer que o senhor venha aqui de novo. Sim, pra gente fazer uma segunda parte. Amém. Da renúncia. Mais uma coisa, antes da gente finalizar hoje. Antes da última pergunta, que agora eu vou fazer uma pergunta. Até agora conversou, mas eu vou fazer uma pergunta ainda. Pastor, como que a galera faz pra te achar nas redes sociais? Instagram ou Facebook? Olha, como que é? Eu tô ruim de Instagram. Tem o Instagram ali, mas assim, consegue me encontrar no Instagram. Eu tenho o Facebook, né? Eu acho que eu tô meio antigo, varão. Mais no Facebook. Eu tenho o Facebook e pra mim o negócio, tem hora que eu acho que tá bom demais, minha menina fala, pai, eu tenho que dar uma atenção lá no Instagram do senhor e tal. Mas eu tenho Instagram, né? Como que é o Instagram? Acho que tá o mesmo nome do Face, eu acho que tenho quase certeza que é François Israel Taveira Bispo. Tem também um canal no YouTube, acho que eu comecei a postar uns vídeos agora, porque eu recebi uma bronca, sabe? O irmão da igreja me ligou e falou, eu já falei pro senhor, já faz mais de 6 meses, até agora não vi o senhor postar nenhum vídeo, porque eu fiz o canal já tem tempo. Sério? Mas acabei que não postando uns vídeos. Então ontem eu postei um vídeo, hoje eu postei um vídeo de manhã. Então assim, tá também Bispo François lá no canal, né? Tá a foto lá com a família. Mas geralmente o pessoal me acha muito pelo Facebook. O Facebook é? É François Israel Taveira Bispo. Bacana. Bispo François. Ó, a pergunta é o seguinte. A resposta do Senhor vai chegar para todo mundo. Seja em outdoor, seja em qualquer lugar. Vai chegar para todas as línguas, traduzido. Uma pessoa que está lá no meio da floresta vai ver essa mensagem, vai ouvir essa mensagem. Uma frase para acabar o podcast de hoje. Qual seria essa frase? Que todo mundo, os 4 cantos dessa terra, vai ter essa frase. Ela está lá no Salmo 27, no versículo 10. Ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparassem, todavia o Senhor me acolherá. Essa foi a primeira palavra que eu aprendi na minha vida. E depois que a minha mãe partiu, eu entrei dentro do mercado, cara, eu tava triste, velho, eu tava isolado, eu tava sem chão, velho. Por mais que eu tinha ali o apoio da minha família, da minha irmã, do meu pai, de todo mundo. Eu entrei dentro do mercado e falei assim, Senhor, acabou pra mim, Senhor. A minha mãe se foi e agora tal. Aí o Senhor fez eu lembrar da primeira palavra que eu aprendi na minha vida quando eu tinha uns 7 anos, varão. Ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparassem, todavia o Senhor me acolherá. Mas essa palavra que o Senhor estava dizendo não é um desamparo de eu não te quero mais. É se algum dia chegasse a faltar a ausência da minha mãe, ou do meu pai, ou de uma pessoa querida. Mas que era para me lembrar que o Senhor nunca iria me abandonar. Então a mensagem que eu deixo é: lembra que o Senhor jamais vai te abandonar, que você não está sozinho. Pode faltar o pai, pode faltar a mãe, pode faltar a pessoa querida, mas Deus jamais vai te abandonar. Caraca, o nome desse podcast vai se chamar Renúncia. Amém. Renúncia. Gente, muito obrigado pelo tempo de cada um de vocês. Bispo François, cara, obrigado por ter acertado o convite. Amém, eu agradeço. Porque a gente chama, a gente quer montar uma agenda, mas aí o pessoal todo fica assim, não, mas para tal dia não dá. Mas ligou o Senhor, você atendeu de prontidão. Amém. Quero agradecer mesmo. Até mesmo hoje, nós ficou assim, é bispo,
é pastor de uma igreja, então é corrido. É corrido. Obrigado pelo tempo do Senhor. Eu agradeço. Obrigado. Cada um de vocês que nos acompanhou até agora, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E na próxima semana vai ter outro podcast, juntamente com uma pessoa que também tem a sua identidade revelada, tem a sua identidade que vai trazer algo grande para a tua vida. E obrigado ao nosso pastor Silvio, que está ali operando a nossa mesa de som. Gente, aqui é o nosso espaço, aqui é o espaço da Rádio Gospel Podcast. Também não poderia deixar de falar, né? Aqui tem o nosso diretor aqui, pastor Silvio, que Deus abençoe ele grandemente, que Deus possa frutificar cada vez mais sobre a vida dele e da família dele. E é isso, pessoal. Te aguardo. Até o próximo podcast. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.